Boa noite, irmãos. Seja bem-vindo para mais um culto online da Igreja Batista Bíblica em Joinville. Espero que os irmãos estejam bem em suas casas. Confesso que estou extremamente com saudade dos irmãos e não vejo a hora desse vírus poder passar para que nós possamos estar congregando juntos novamente. Nesse momento, gostaria de começar com louvores a Deus. Aproveitar que estamos online e ensinar músicas novas para que você possa estar escutando da sua casa e assim aprendendo quando voltar para a igreja, para que assim a gente possa estar cantando juntos. O primeiro hino que iremos cantar é o número 11, Vos Prostrai. Nós devemos nos prostrar diante do nosso Deus. Próximo hino, número 82, Meu Cristo. Já cantamos ela no domingo de manhã, mas cantar novamente para poder fixar na mente dos irmãos. Meu Cristo 82. Sofreu e a venceu.
Boa noite, irmãos. É um privilégio para mim hoje poder estar responsável para trazer a palavra de Deus nesse culto de quarentena. Estamos todos online. A minha oração na noite de hoje é que essa mensagem possa estar vindo de encontro para você que está desanimado, que está ansioso, que está com dúvida acerca dos propósitos de Deus. Que essa palavra possa vir de encontro e sanando todas essas dúvidas, que com certeza é o inimigo que tem semeado nos nossos corações. Possamos estar nos mantendo firme na vontade de Deus. Sem mais delongas, irmãos, vamos abrir para o nosso texto que se encontra em Jeremias, capítulo 11. Vamos estar lendo o versículo 18 a 23 e o capítulo 12, de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor me fez o saber e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque não sabiam que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortamo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz que prova o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anote que procuram a tua morte, e dizes: Não profetize em teu nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anote no ano da sua punição. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos que procedem perfeitamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem e dão fruto. Tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o que sente o meu coração para contigo. Arranque-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade do que habitam nela, perecem os animais e as aves, porque dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, que nesse momento o Senhor possa estar me abençoando, Pai, me dando calma. Abençoe, Senhor, e abre a mente e o coração dos irmãos que estão assistindo em suas casas, para que a palavra possa vir de encontro com eles, Pai. Me abençoe, eu tudo que eu estiver falando, por ser a tua santa palavra através do teu Espírito. Mas eis que eu te peço e agradeço em nome do Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, estamos vivendo momentos difíceis, tempos trabalhosos, de dificuldades, desânimos, ansiedade. Mas alguns dias atrás eu estava fazendo meu devocional e me deparei com uma história de que um capitão que fazia o destino entre Inglaterra e Nova York de barco, um dia ele pegou sua esposa e sua filha de 8 anos para ir com ele nessa viagem. Então, durante o percurso da Inglaterra até Nova York, aconteceu uma grande tempestade e começou a balançar bastante o barco. A menina que estava dormindo nas coxas da sua mãe acordou meio assustada e perguntou: Mamãe, o que está acontecendo? Sua mãe olha para sua filha, com os olhos também um pouco de medo, e diz: Nós estamos passando por uma tempestade muito forte, minha filha, mas não tenha medo. Ela olhou para sua mãe e perguntou: É o papai que está no convés? Sua mãe respondeu: É sim, minha filha, ele está lá. Então aquela menina deitou novamente nos joelhos da sua mãe e voltou a dormir. Ela voltou a dormir, irmão, porque ela tinha confiança de que o seu pai estava no controle e queria levar ela em segurança.
como os filhos de Deus, nós deveríamos também ter essa confiança dessa menininha de 8 anos do seu pai. Ao contrário do seu pai humano que poderia falhar, Deus ele nunca tem falhado conosco. É por isso que nessa noite eu gostaria de deixar o desafio para nós de como que nós podemos nos manter firmes na vontade do Senhor. Porque nesses tempos difíceis, nesses tempos trabalhosos, o que mais Satanás lança em nossas mentes é que nós devemos agir pelo nosso próprio intelecto, pela nossa própria força, e não através da vontade de Deus. Mas isso é errado, irmãos. Que nesse momento difícil, nesses momentos trabalhosos, nós depositemos nossa confiança e unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós, como seus filhos, devemos confiar que Ele está no convés, até mesmo dessa situação desesperadora que muitas pessoas acham que nós não iremos passar. Mas aqueles que confiam em Deus, isso só é mais uma tempestade. Basta nós confiarmos em Deus, descansarmos, que Ele nos livrará para fora dessa tempestade. O contexto do qual nós lemos aqui, o rei Josias ele estava empolgado quando os trabalhadores estavam reformando o templo e esses trabalhadores eles vão encontrar o livro da lei. Nós encontramos essa história em 2 Reis, capítulo 22. E essa descoberta do livro da lei vai levar a um movimento, a um avivamento que durante algum tempo vai perpetuar e purificar o reino de Israel da idolatria que eles sempre recorriam. Mas o povo obedeceu a lei apenas externamente em seu coração, porque nós sabemos que eles ainda estavam apegados aos deuses dos seus pais. O rei Josias e o povo haviam prometido ao Senhor publicamente que eles obedeceriam aos mandamentos e às estipulações da aliança que Deus tinha dado no Monte Sinai. E nós podemos ver aqui que o rei Josias ele tinha no seu coração um coração sincero, tanto que Deus vai lhe prometer que ele não vai ver a desolação de Israel ainda no seu reinado. Infelizmente, parece que a maior parte do povo aqui não estava com um coração igual ao rei Josias. Eles praticamente estavam seguindo a multidão, eles estavam simplesmente como se fosse uma moda, né, fazer uma promessa para Deus, mas infelizmente os seus corações estavam longe. Então Jeremias aqui nesse momento, ele vai receber uma ordem do Senhor para que ele fosse a esse povo para refrescar a memória do povo acerca da aliança que Jeová tinha dado para eles no Monte Sinai. Nós sabemos qual que era essa lei, que eles seriam abençoados caso eles fossem obedientes à lei que Moisés tinha recebido de Deus e todas as maldições que eles receberiam caso eles fossem desobedientes. Só que o mais interessante é como que Deus anseia que o seu povo lhe obedeça, não por causa do medo, não por causa que Deus vai deixar de lhe abençoar, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito de verdade, que o adoram simplesmente porque Deus já nos entregou tudo. E no nosso caso, no dia de hoje, Deus já nos deu o melhor e perfeito presente que alguém poderia dar, a salvação através de Jesus Cristo. Como que Deus ansiava que o povo pudesse, de alguma forma, simplesmente segui-lo sem que houvesse essa estipulação. Como que nós podemos passar por esses problemas e mesmo assim continuarmos firmes na vontade do Senhor? Simples, irmãos, suportando as adversidades. No capítulo 11, versículo 11 a 23, nós vamos ver uma conspiração contra a vida de Jeremias. A palavra de Deus diz assim: o Senhor me fez o saber e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramava os projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortamos-no da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre ele, pois a ti revelarei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anote, que procuram a tua morte, e dizes: não profetize o nome do Senhor para que não morra as nossas mãos.
Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, e seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anotes no ano da sua punição. O Senhor informa ao profeta manso e ingênuo que os homens de Anote tramavam projetos para lhe tirar a vida. Isso foi uma surpresa para Jeremias, porque o povo de Anote era o seu povo natal. E eles, os seus parentes, que provavelmente estavam tramando para matá-lo. Eles estavam tramando isso porque, irmãos, é muito mais fácil você matar o mensageiro do que aceitar a mensagem e assim ser confrontado com ela e haver uma mudança. O ser humano sempre recorre a fazer as coisas mais fáceis e nunca querem fazer a vontade que Deus quer. Não procure atalhos, irmãos. Permaneça firme na vontade de Deus. Uma coisa que eu acho muito interessante, irmãos, é que por acharmos que estamos no centro da vontade de Deus, os problemas não podem nos alcançar. Só porque você está na igreja, está dando o seu dízimo, está fazendo devocional, os problemas não podem lhe alcançar. Isso é uma mentira, irmão, que Satanás lança. Infelizmente, muitas da teologia da prosperidade contam essa mentira que nós, os seres humanos, não podemos passar por tribulações. Mas isso é uma mentira. Em um dos trabalhos, quando eu estava fazendo um seminário na matéria de história eclesiástica, eu tinha que apresentar a história de algum missionário e por graças a Deus eu tirei a Dona Irã Judson e eu pude ver um pouco sobre a sua história e o que ele fez. Um homem que se casou e em vez de passar a sua lua de mel, ele passou a sua lua de mel indo para o campo missionário. Ele casa com Ana e durante o trajeto, um trajeto muito ruim entre os Estados Unidos e até a Índia, onde ele queria ficar, sua esposa fica grávida, mas infelizmente o seu primeiro filho morre durante o percurso. Isso já seria o bastante para que alguns de nós pudéssemos desistir, mas ele continuou. Quando eles estavam chegando na Índia, eles perceberam que havia uma guerra civil, então eles planejaram ir para um país mais próximo e chegaram na Birmínia. Quando eles saíram do navio, irmãos, eles foram tirados, ele e sua esposa, de maca, por causa de tão debilitados que eles estavam, tão severo que foi a viagem. Pronto, chegaram na Birmínia, tudo que eles poderiam ter era felicidade e alegria. Irmãos, a primeira pessoa que se converteu com a Dona Irã levou mais de 6 anos. Agora imagine você, um missionário numa terra distante, e tudo que você consegue, o fruto que você vê depois de 6 anos, é uma alma convertida. Claro que uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro, mas depois de 6 anos de trabalho, parece aos olhos humanos pouco. Ele aprendeu rapidamente o birmanês, uma língua bastante difícil. Quando ele aprendeu, o povo da Birmânia cresceu os olhos, porque ele sabia falar tanto inglês como birmanês e queriam colocar ele como um chefe do Estado, algum ministro de Relações Interiores, para ganhar um bom dinheiro. Mas Adoniran ele não quis receber nenhum tipo de dinheiro. Ele queria trazer a mensagem e o evangelho de Deus para o povo birmanês. Então o governo, irado com a sua resposta negativa de assumir o posto, pegam Adoniran e o trancam numa prisão onde ele vai passar 2 anos preso de cabeça para baixo. A história conta que ele ficou tanto tempo de cabeça para baixo e sendo afligido por diversas torturas que suas pernas atrofiaram. Sua esposa Ana pediu encarecidamente para que pudesse ver o seu marido. E dia e noite ia lá ver ele, levando alimento e palavras de conforto. Mas não somente isso, ela escondeu em um dos seus travesseiros a tradução da Bíblia para a língua birmanesa, no qual Adoniran estava traduzindo enquanto ainda estava na prisão.
Isso já é suficiente, irmãos? Já é tortura suficiente para um homem suportar? Quando passou-se um tempo, ele percebeu que sua esposa Ana já não estava mais fazendo as suas visitas normalmente. Ele encarecidamente pede para que ele pudesse ir lá ver como que estava a sua esposa, e ela estava quase no leito de morte, e também com uma filhinha debaixo dos braços. Infelizmente, tanto o seu segundo filho como a sua esposa falecem. Já é o sofrimento suficiente, irmãos? Não para Adoniram, que sabia que para você ficar na vontade de Deus, você precisa suportar as adversidades. Ele continuou, irmãos, trabalhando, se casou novamente com uma viúva de um outro missionário, Sara, e ele teve, né, um ministério próspero na Birmânia. Só que, infelizmente, sua esposa também, Sara, fica doente. Então ele pega a sua esposa e leva para os Estados Unidos a fim de que ela encontre algum tratamento para a sua doença. Só que, infelizmente, por ela estar tão debilitada durante o trajeto da Birmânia até os Estados Unidos, ela morre durante o percurso, sendo enterrada em Santa Helena, onde o navio estava cortado. Acho interessante, irmãos, que durante que eles estavam presos, um dos carcereiros perguntou a Adoniram: quão brilhantes agora são suas perspectivas de sua missão agora, seu animal estrangeiro? Ao que ele respondeu: tão brilhante quanto as promessas de Deus, meu amigo. Um homem que se manteve firme, porque depois da sua morte, havia mais de 7.000 cristãos e 163 missionários, 63 igrejas fundadas em Birmânia, e até o ano de 1900 a comunidade batista havia crescido para quase 10.000 fiéis. Você quer permanecer firme na vontade do Senhor, meu irmão? Suporte adversidades. Não murmure. Creia que Deus está no controle. O segundo aspecto, irmão, de como que nós podemos permanecer firmes na vontade do Senhor, é que nós precisamos deixar as queixas e as murmurações de lado. No capítulo 12, do versículo 1 a 4, nós encontramos a murmuração de Jeremias para o Senhor. A palavra de Deus diz assim: justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, cresce, dão fruto. Tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provo que sente o meu coração para contigo. Arranque-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luta a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade do que habitam nela, perecem os animais e as aves, porque dizem: ele não verá o nosso fim. Jeremias ele não conseguia entender por qual razão o Senhor deixava que os caminhos desses ímpios prosperavam. Ele queria saber até quando a terra iria suportar e sofrer por causa da perversidade deles. E parecia para Jeremias que Deus simplesmente estava tolerando tudo aquilo. Irmãos, era muito difícil para os profetas do Antigo Testamento terem uma visão correta dos castigos de Deus. Porque para ele, as bênçãos e o castigo só eram dados por Deus nessa vida. Eles não tinham a consciência, parece, do eterno. Nós encontramos isso em 2 Timóteo 1:10, porque nós encontramos que foi Cristo que trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, antes de Cristo vir, os fiéis esperavam as bênçãos e o castigo nessa vida. E quando um profeta como Jeremias via os ímpios prosperando, parecia que Deus não estava fazendo nada. Parecia que Deus estava consentindo com aquilo. Mas interessante que nós conseguimos ver aqui na oração de Jeremias uma oração que tem até um elemento de acusação contra Deus, como se ele tivesse causado todo esse problema. No versículo 2 nós encontramos: plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mais longe do teu coração.
Como Deus está falando assim, foi você, Senhor, que o Senhor os plantou, agora eles estão prosperando. Até quando, Senhor, você vai deixar que esses ímpios prosperem? É interessante a sugestão que Jeremias dá aqui para Deus para resolver o seu problema, né? Que ele queria que Deus julgasse os ímpios da mesma forma que os ímpios queriam julgar eles. Ali no verso 3, Jeremias fala assim: arranque-os como ovelha para o matadouro e destina-os para o dia da matança. É como Jeremias está falando assim: olha, eles não queriam, né, me matar como se fosse uma ovelha em defesa. Sabe o que nós podemos fazer? Vamos pegar eles e matar eles como ovelhas que vão para o matadouro. Afinal, era isso que eles queriam fazer mesmo. Irmãos, é da nossa natureza pecaminosa, quando passamos por dificuldades, nós começamos a murmurar e nos queixar diante de Deus, e muitas vezes queremos tomar o lugar de Deus e fazer o que nós achamos melhor aos nossos olhos. Só que o problema principal, irmãos, de murmurar, é que quando nós murmuramos, nós nos esquecemos das palavras de Deus. Nós nos esquecemos das suas promessas, nós nos esquecemos das coisas que Ele não quer que nós esqueçamos. Se nós abrirmos para Jeremias, no capítulo 1, nós vamos ver Deus chamando Jeremias para o ministério, e nós vamos ver as palavras bondosas e as promessas que se Jeremias tivesse parado e relembrado, poderiam dar força para ele continuar. Em Jeremias 1, do versículo 4 a 10, nós podemos ver Deus chamando Jeremias para o ministério. A palavra de Deus diz assim, versículo 4: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, nós nunca podemos duvidar das palavras de Deus, porque esses sentimentos de dúvida e de insuficiência nos impede de obedecer à vontade que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, Deus sempre estará conosco. Ele não vai deixar que o mal que nós não podemos suportar nos alcance. Quando se vir tratando de escapar de algo que você sabe que deve fazer, irmão, assegure-se de não utilizar a sua falta de autoestima como desculpa. Se Deus lhe der um trabalho para realizar, Ele vai suprir todas as suas necessidades para que você o faça, irmão. Então não duvide da palavra de Deus, mesmo em situações difíceis, no qual parece que Deus está longe. Tem uma história que eu gosto bastante, enquanto eu estava no seminário, é de um seminarista mesmo. Se ele estiver vendo, me perdoe por utilizar a sua história, não vou lhe dizer o nome, não pedi permissão. Mas tinha um seminarista que ele tinha um emprego muito bom na cidade e ele largou o seu emprego para poder seguir o chamado que Deus tinha na sua vida para virar pastor. Então, quando ele sai, ele leva a sua família para o seminário, começa a viver pela fé. Em um determinado momento da sua vida, ele não tinha nenhum tostão. Talvez ele poderia ter pensado em desistir, poderia, muitas coisas passar na sua cabeça, mas eu acho que para ele o pior momento foi quando o seu filho, uma criança, lhe pediu um Danone, um tablete que você pode comprar por 3, 5 reais. Mas agora imagine você, o seu filho pequeno, lhe pedindo um Danone e você não ter dinheiro. Muitos de nós poderiam murmurar, se queixar, porque se Deus me chamou, porque Ele não está provendo todas as minhas necessidades. Mas ele contando a história, ele diz que ele simplesmente vai para o seu quarto, se ajoelha e fala: Senhor, o Senhor me chamou, acredito que é a tua vontade que eu esteja aqui.
Na tua palavra diz que nenhum filho seu padecerá de fome. Enquanto ele estava orando, depois de ele orar, passou-se um tempo, apareceu um outro seminarista, falando que tinha comprado Danone demais e perguntou se ele não recebeu nem menos nem mais daquilo que ele precisava, ele recebeu exatamente aquilo que ele necessitava naquele momento. Mas quando nós passarmos por dificuldades, não deixe, Senhor, as cerdas de Satanás minar o seu coração para que você murmure contra Deus. Você quer solucionar o seu problema? Se ajoelhe, coloca em oração e peça ao Senhor para que Ele possa te dar a saída. Porque eu sei que Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Irmãos, independente da situação que você está passando nesse momento, independente da sua despensa estar vazia, independente se você está trancado em casa e não pode sair, não murmure. Não murmure, porque isso é por um breve tempo. E logo se você acreditar na palavra de Deus, logo isso irá passar e você vai sair vitorioso desse problema. O terceiro aspecto de como que nós podemos permanecer firmes na vontade de Deus é sabendo que Deus está nos preparando para desafios maiores. No capítulo 12, versículos 5 a 6, nós encontramos Deus respondendo ao profeta Jeremias. Irmãos, muitas vezes nós simplesmente oramos e não estamos calmos o suficiente para esperar a resposta de Deus. Mas, irmãos, Deus sempre nos responde. E aqui Deus vai responder ao profeta Jeremias. Provavelmente Jeremias queria escutar palavras, que ele tinha colocado. Talvez ele queria que Deus falasse que ele realmente iria destruir os homens de Anote. Mas a resposta de Deus não era talvez aquilo que Jeremias queria escutar. E nós devemos também, irmãos, quando nós nos ajoelharmos e orarmos a Deus pedindo respostas, nós devemos ser fortes o suficiente para aceitar qual que é a resposta de Deus e não desanimar. Versículo 5 diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, que farás nas florestas do Jordão? Porque até teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmo te perseguem com fortes gritos. Não te fie deles, ainda que te digam coisas boas. Irmãos, Deus nunca chama um homem para lutar contra o cavalo, se ainda não o treinou antes para lutar contra homens. Deus nunca vai enviar homens para os ermos do Jordão, para as guerras, sem antes treiná-lo em terra de paz. A resposta do Senhor evidentemente significa que, embora Jeremias já estivesse vacilando ainda no começo do seu ministério, ele deveria suportar ainda adversidades maiores. E nós sabemos que Jeremias passou por diversas outras adversidades no seu livro, uma vez que nós o chamamos ele do profeta chorão. Isso sempre, irmãos, ia fazer parte do ministério de Jeremias. Ele deveria acreditando que Deus estava presente com ele. O Senhor continuava advertindo para que ele não desistisse e permanecesse firme na vontade no qual ele tinha colocado. Sobretudo, que ele não deveria dar a opinião dos seus próximos, porque eles ainda iriam os trair. Quem quer ser fiel a Deus só pode contar muitas vezes com a fidelidade do próprio Deus. Irmãos, no seminário, em uma das semanas missionárias, o missionário foi pregar e várias vezes que ele pregava, ele olhava para o diretor do seminário e falava que saudade que ele tinha, que ele morria de saudade do seminário, das pessoas. Irmãos, agora eu consigo entender ele muito bem, mas naquele momento, quando você está desanimado com as suas notas, com provas, com as coisas que você tem, você fica, será que realmente ele tinha estudado nesse seminário?
Irmãos, mas depois ele começou a contar sobre as lutas e as batalhas que ele começou a ter no ministério, de como que ele tinha que construir igreja, ir para fora, chamar as pessoas para dentro da igreja, né? Lidar com pessoas difíceis. Ele se lembrou que enquanto ele estava no seminário, era terra de paz, mas nesse momento ele estava em terras de guerra. Irmãos, muitas vezes nós podemos passar momentos que a gente acha que é ruim, mas na verdade são momentos de paz. Talvez Deus esteja nos preparando para coisas piores que irão acontecer. Só que se nós murmurarmos, se nós não aceitarmos, não queremos passar por esses desafios, nós nunca estaremos prontos para poder servir a Deus da melhor forma possível. Em vez de você servir a Deus e sendo um vaso de honra, você se tornará um vaso de desonra na mão de Deus. Então, irmãos, Deus está muitas vezes nos preparando para desafios maiores. Então, não murmure e aceite que Deus sempre está no controle. Para concluir, irmãos, queria contar uma história que eu vi. Gosto muito do pregador Paul Washer. E uma vez, alguns anos atrás, ele disse que ele foi para o Peru, que algumas pessoas haviam dado dinheiro para ele comprar materiais e livros para que pastores naquela região pobre pudessem estudar de forma adequada. Ele conta na sua história que ele pegou o avião, pegou um táxi, chegou bem cedo no hotel, mas quando ele chega no hotel ele não consegue dormir, alguma coisa o impede de ter uma boa noite de sono. Tudo que ele tem na sua mente é que ele precisa acordar o mais cedo possível e ir para a biblioteca, para uma livraria mais próxima da sua cidade. Quando ele acorda, rapidamente ele pega um táxi, vai para uma livraria mais próxima. Ele vê um homem sentado. Quando ele chega, ele vê um homem sentado no meio-fio. E ele sabe que aquele homem é provavelmente algum índio da floresta de San Martín, aonde ele já tinha trabalhado. Então ele se senta do lado desse homem e começa a puxar a conversa. Ele pergunta: olá, como que você está? Ele pergunta: bem, como que o senhor está? E conversando, ele diz que ele estava 3 dias de viagem para chegar ali, que ele tinha viajado de barco, tinha pegado carona em ônibus. E ele pergunta: mas por que você fez tudo isso? E ele fala para o Paul Washer: não, que agora eu virei pastor. E na minha aldeia, e a minha aldeia juntou esse dinheiro aqui para que eu pudesse comprar os livros, para que eu pudesse me preparar melhor. Quando o Paul Washer olha para suas mãos, ele tem certeza de que aquele homem não ia conseguir comprar praticamente livro nenhum naquela livraria. Mas simplesmente ele disse: que bom, boa sorte. Então, quando as portas se abriu da livraria, Paul Washer começa a entrar, começa a pegar um carrinho e já começa a colocar todos os livros que ele acha que um pastor deveria ter na sua biblioteca. Enquanto ele está pegando vários livros, ele olha para aquele homem, vê aquele homem olhando alguns livros, olhando os preços de alguns livros, e com certeza na sua cabeça ele já tendo a consciência que ele não conseguiria levar muita coisa. Paul Washer esse homem de lado, começa a pegar outro carrinho, colocar mais livro. Ele conta que 2 funcionários da livraria começam a o ajudar a pegar livros e mais livros. Quando ele olha novamente para aquele homem, ele está simplesmente olhando uns panfletos, de uns tratados teológicos. Quando os 2 chegam no balcão, ele pergunta para aquele homem: e aí, conseguiu comprar alguma coisa? Paul Washer fala que aquele homem olha para ele desanimado, triste. Não, eu não consegui comprar muitas coisas. Ele olha para aquele homem e fala assim: olha, você sabe de onde que eu vim? Ele responde: não, eu não sei, eu vim dos Estados Unidos. Você sabe quão longe fica os Estados Unidos do Peru? Ele: não, eu não sei, cerca de 6.000 quilômetros. Você sabe quanto que custou a minha passagem? Não, eu não sei, $800. Você sabe quando que eu cheguei aqui? Não, eu não sei. Eu cheguei ontem à noite. Você sabe que eu não consegui dormir ontem à noite? O homem já meio desconfiado, mas respondendo: não, eu não sei, que você não conseguiu dormir à noite.
Sabe por quê? Sabe por que eu vim dos Estados Unidos até aqui? Não. Para comprar para você todos os livros que você um dia irá precisar. Irmãos, eu não estou querendo menosprezar a vida desse jovem pastor indígena, mas se Deus está preocupado com um homem no meio da floresta do Peru, Ele também não irá estar preocupado com as suas necessidades. Ele também não estará preocupado de poder te equipar da melhor forma para que você se mantenha firme na vontade dEle. Nós precisamos confiar, nós precisamos depender somente de Deus e não deixar da honra de sermos chamados para trabalhar na sua obra. Irmãos, permanecendo firme na obra do Senhor, que delícia poder chegar na presença de Deus e apresentarmos a Ele mãos cheias de galardão para poder o presentear e escutar da boca de Deus: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, eu espero que essa palavra tenha vindo de encontro com você, que possa ser palavras de ânimo, de encorajamento para esses tempos difíceis. A minha oração é que Deus te abençoe, você e sua família. Não se esqueça, irmão, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para poder estar continuando recebendo as mensagens até que esse período de quarentena acabe e nós possamos voltar para a nossa amada igreja e congregarmos juntos. Irmãos, fique na paz do Senhor e que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.